Boa noite. Boa noite. A CPI da Covid apresenta o relatório final sobre a atuação das autoridades na pandemia. Para o relator Renan Calheiros, a omissão mais grave foi o atraso deliberado na compra de vacinas. O governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. A comissão pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes. E de mais 65 pessoas. O senador Flávio Bolsonaro desdenha do parecer ao prever a reação do pai diante das acusações. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma. Você conhece aquela gargalhada dele? E em evento no Ceará, o presidente diz que não tem culpa de nada. A justiça afasta do cargo o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, por suspeita de corrupção. A Polícia Federal prende um ex-deputado do Amapá, suspeito de envolvimento no tráfico internacional de drogas. O governo promete pagar auxílio de R$ 400 a partir de novembro, sem revelar a fonte do dinheiro. E depois de 9 meses, metade da população brasileira completa a vacinação contra a Covid. Você vai ver em meio minuto no Jornal Nacional. A CPI da Covid apresentou hoje o relatório final dos 6 meses de trabalho. No texto, o senador Renan Calheiros pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes. O relatório também atribui crimes a 3 filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, funcionários do governo, médicos e empresários. Depois de muita conversa ao longo da noite de ontem, os senadores do G7, grupo que forma a maioria na CPI, acertaram os últimos pontos sobre os quais ainda tinham divergência no relatório. O senador Renan Calheiros, do MDB, protocolou o documento às 10 da manhã de hoje. Nesses 6 meses de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, do dia 13 de abril até hoje, a CPI fez 68 reuniões. Os senadores consumiram 370 horas para ouvir investigados, testemunhas e convidados. Só de documentos sigilosos são 4.000 arquivos. O resultado é um relatório com 1.179 páginas que pede o indiciamento de 66 pessoas e 2 empresas. O relator, Renan Calheiros, do MDB, indicou que foram cometidos 22 crimes diferentes, além de atos ilícitos de improbidade administrativa. Os 22 crimes considerados no relatório são homicídio, perigo para a vida ou saúde de outrem, epidemia, infração de medida sanitária preventiva, omissão de notificação de doença, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação, advocacia administrativa, usurpação de função pública, fraude em contrato, organização criminosa, comunicação falsa de crime, fraude processual, crimes de responsabilidade por violação do direito social e por incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo e crimes contra a humanidade, por atos desumanos, extermínio e perseguição. O relator pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes: crime de epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Também pediu o indiciamento dos 3 filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. De 4 ministros, Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni, Wagner Rosário e Braga Neto. E 2 ex-ministros, Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello. Além de 5 deputados federais, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, Osmar Terra, Carla Zambelli, Bia Kicis e Carlos Jordi. Também estão na lista pessoas apontadas como integrantes do gabinete paralelo, como o empresário Carlos Wizard, a médica Nízia Yamaguchi e o virologista Paolo Zanotto, além de empresários apontados como financiadores de fake news sobre a pandemia, como Luciano Hang e Otávio Facuri.
Até ontem, a minuta do relatório previa o pedido de indiciamento de 69 pessoas. Hoje, Renan apresentou o relatório sem os nomes do pastor Silas Malafaia, do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. O nome do deputado Hélio Lopes, do PSL, que chegou a aparecer nas primeiras versões do relatório, também foi retirado por Renan Calheiros. Antes da leitura do relatório, o senador Flávio Bolsonaro foi questionado se o presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento do relatório e se havia feito algum comentário sobre os pedidos de indiciamento. Flávio Bolsonaro reagiu com desdém. Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma: você conhece aquela gargalhada dele? Que eu não tenho o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto. Senadores governistas pediram a palavra na comissão para criticar as conclusões do relatório, especialmente o pedido para que o presidente Bolsonaro seja indiciado. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, rebateu. Quem comete crime tem que ser indiciado e investigado. Para além disso, é incumbência do Senado Federal julgar eventual cometimento de crime de responsabilidade por parte do chefe do Executivo, de modo que seria um contrassenso que esse mesmo Senado não pudesse investigar a conduta do presidente no âmbito das CPIs. Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, insistiu na defesa do presidente. Não há elementos jurídicos que sustentem a criminalização do presidente da República. O relatório final não pode ter natureza de verdadeira sentença. Logo depois, Renan iniciou a leitura de um resumo do relatório. Primeiro, ressaltou que o documento é uma proposta que precisa ser aprovada pelos integrantes da comissão. E explicou a mudança feita ontem, quando retirou do texto 2 crimes atribuídos a Bolsonaro. Nós estamos retirando o crime de homicídio. Nós sugerimos a caracterização da forma qualificada do crime de epidemia com resultado morte, artigo 267, que pode se dar, foi a discussão que se verificou, muito boa por sinal, de forma culposa, como também de forma dolosa. E retiramos o crime de genocídio contra indígenas. Havia, evidentemente, que dúvida com relação à caracterização da conduta e à conceituação do próprio crime, não é? E, em seu lugar, a comissão decidiu que nós indiciaríamos o senhor presidente da República por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas. O relator detalhou como teria ocorrido a atuação do gabinete paralelo, criticou a demora do governo para comprar vacinas e observou que o comportamento do presidente Bolsonaro estimulou a população a não tomar os cuidados necessários para evitar a contaminação pelo coronavírus. Esta comissão parlamentar de inquérito da pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras. O relator também criticou o presidente por defender o uso de medicamentos sem eficácia no combate à Covid e incentivar a população a não respeitar medidas para conter o vírus. O governo federal, em particular o presidente Jair Messias Bolsonaro, com o uso da máquina pública
de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com sua rotina, sem alertar para as cautelas necessárias, apesar de toda a informação disponível, apontando o alto risco dessa estratégia. Outra bandeira do governo federal, durante a mais grave crise sanitária que assolou o país, senador Fernando Bezerra, com a chegada da Covid-19, foi a defesa incondicional e reiterada do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, bem como de outros fármacos, como a ivermectina e a azitromicina, mesmo após estudos científicos, a OMS e outras autoridades sanitárias em todo o mundo demonstrarem a ineficácia desse tratamento. A opção levada a cabo, sobretudo pelo chefe do Executivo Federal, contribuiu para a aterradora tragédia, na qual centenas de milhares de brasileiros foram sacrificados e outras dezenas de milhões foram contaminados, muitos ainda sequelados. Após a leitura do relatório, Renan Calheiros fez um discurso e apontou a importância do trabalho da CPI. Ao final, foi aplaudido pelos colegas. A história não perdoa os omissos e condenará os covardes. A comissão obrigou o governo a abandonar a inação e o negacionismo para correr atrás de vacinas que lá atrás recusou, boicotou, desdenhou das suas eficácias. São vidas preservadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda que tenhamos uma das maiores letalidades do mundo pela incúria do governo federal. Esse é o nosso maior legado, vidas. Os senadores terão 5 dias para analisar detalhadamente o relatório. Na terça-feira que vem, eles voltam a se reunir na sala da CPI para votar o documento. No fim da sessão, a declaração do senador Flávio Bolsonaro de que o pai reagiria com uma gargalhada ao relatório da CPI chegou aos ouvidos do presidente da comissão, Omar Aziz, como se o presidente Bolsonaro tivesse mesmo reagido dessa forma. Aziz manifestou indignação. O presidente deu gargalhada na falta de ar. O presidente deu gargalhada quando mandou a mãe comprar vacina. Presidente, a gente tem um respeito pelo cargo de Vossa Excelência. Vossa Excelência é a maior autoridade desse país. Vossa Excelência tem a certeza que nós não vamos nos permitir que nenhum cidadão, seja a autoridade que for, acha que pode engavetar esse relatório. Esse relatório, a partir de agora, passa a ser debatido no Brasil, nas universidades, nas faculdades, vai servir de tese para muitos mestrados. A partir de agora, ele passa a ser o relatório não da CPI, é o relatório das vítimas da Covid, dos mais de 600 mil brasileiros, dos sequelados. Presidente, o país precisa de afeto. De afeto. E as imputações que estão sendo feitas contra a sua administração e contra a sua pessoa são imputações muito sérias. E rir nesse momento, não creio que seja uma risada de alívio. Pelo contrário, a sua risada de temor. Porque a justiça vem pelos homens e vem pela justiça divina. Horas depois, quando foi alertado para o fato de que a gargalhada tinha sido do senador Flávio Bolsonaro, Omar Aziz disse que mantém a crítica ao presidente. No Ceará, onde participava de um evento, o presidente Jair Bolsonaro disse que não teve culpa de nada e que a CPI só produziu ódio e rancor. Como seria bom se aquela CPI tivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil. Tomar o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários,
nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. A assessoria do Palácio do Planalto não se manifestou. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que as acusações contra ele e o governo não têm base jurídica e não fazem sentido. O deputado Carlos Jordi disse que vai ingressar com uma representação contra Renan Calheiros por abuso de autoridade e que a CPI está sendo usada contra o presidente e seus aliados. Luciano Hang afirmou que a CPI pede que ele seja indiciado sem ter cometido crime algum. Paulo Zanotto declarou que o ônus da prova é do acusador. A deputada Carla Zambelli declarou que ingressou com uma ação no Supremo para ser ouvida na comissão. A defesa de Carlos Wieser declarou que o empresário não definiu qualquer política pública e que o relatório fundamenta o pedido de indiciamento em manifestações de opinião dadas no início da pandemia, quando o contexto era outro. Nisi Yamaguchi disse que vai se manifestar depois da leitura oficial do relatório. O Ministério da Saúde declarou que não foi notificado sobre a inclusão do nome do ministro Marcelo Queiroga no relatório. O deputado Ricardo Barros afirmou que todos os depoentes ouvidos na CPI o isentaram de envolvimento na Covaxin e que a investigação negou as suspeitas. A deputada Bia Kicis e o ministro Onyx Lorenzoni não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com Eduardo e Carlos Bolsonaro. Nós procuramos as outras autoridades e ex-integrantes do governo que constam no relatório da CPI, mas não tivemos resposta. A seguir, o afastamento do governador do Tocantins por suspeita de corrupção. A prisão de um ex-deputado suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. A Polícia Federal prendeu um ex-deputado do Amapá numa operação contra o tráfico internacional de drogas. A operação ocorreu em 9 estados e apreendeu quase R$900 mil em dinheiro e 59 carros, a maioria de luxo. Mas o principal alvo dos agentes foi um aeródromo na zona rural de Macapá. De acordo com a Polícia Federal, aviões pequenos partiam daqui para diferentes pontos do Brasil e para países fornecedores da droga. O Amapá era um dos pontos logísticos que a droga entrava, vinha ou da Colômbia ou da Venezuela. E daqui ela era levada para outros estados e daí saía via modal rodoviário. As investigações começaram em maio de 2020, quando a Polícia Federal suspeitou da movimentação dos aviões e encontrou os destroços de um avião adaptado para o transporte de drogas. Os investigadores descobriram que o dono desse avião foi preso 2 meses depois no Paraguai com um carregamento de 425 quilos de cocaína. O aeródromo pertence ao ex-deputado estadual e empresário Isaac Alcolumbre, que foi preso. Ele é primo do senador Davi Alcolumbre do DEM. O senador não é investigado na operação e disse que espera que a Polícia Federal cumpra de forma institucional o seu dever. A defesa de Isaac Alcolumbre disse que ele mesmo já havia denunciado os aviões suspeitos, inclusive proibindo pousos e decolagens. Nós vamos comprovar de maneira muito tranquila que o Sr. Isaac Alcolumbre jamais teve qualquer tipo de ligação com o tráfico internacional de droga ou qualquer outro tipo de ilícito desse porte. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do governador do Tocantins por suspeita de corrupção. Mauro Carlesse, do PSL, vai ficar afastado do cargo por 6 meses. É uma medida drástica, mas reconheço que necessária, muito necessária, para o povo tocantinense. Hoje cedo, policiais federais estiveram no gabinete do governador no Palácio Araguaia e no apartamento dele, onde apreenderam documentos e 2 carros de luxo. Carlesse é um dos investigados sobre um suposto pagamento de propina ligada ao plano de saúde dos servidores estaduais. A investigação, que começou há cerca de 2 anos, estima que cerca de 45 milhões de reais tenham sido pagos a título de vantagens indevidas. A Polícia Federal também apura se o governador do estado e outros integrantes da cúpula do governo obstruíram investigações.
O STJ também afastou outros 50 servidores públicos dos cargos, entre eles o secretário de Parcerias e Investimentos, Claudinei Quaresmin, o secretário da Segurança Pública, Cristiano Barbosa Sampaio, e policiais civis e militares. O governo do estado ainda não se manifestou sobre essas decisões. O vice-governador Vanderlei Barbosa, sem partido, assumiu interinamente o governo do Tocantins. A defesa do governador afastado, Mauro Carlessi, disse que não teve acesso aos autos. Os secretários Claudinei Quaresmin e Cristiano Sampaio não se manifestaram. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação criminal sobre o rompimento da barragem de Brumadinho deve ser julgada pela Justiça Federal e não pela Justiça Estadual de Minas Gerais. A decisão do STJ tira do banco dos réus o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e outras 15 pessoas, entre funcionários da mineradora e da empresa Tuvisud, contratada para atestar a segurança da barragem em Brumadinho. Todos respondiam processo no Tribunal de Justiça de Minas por homicídio qualificado e por crimes contra a fauna, flora e de poluição. A barragem Córrego do Feijão se rompeu em 2019 e deixou 270 mortos. 8 corpos estão desaparecidos. O STJ aceitou o argumento da defesa de Schwartzman de que o rompimento da estrutura afetou sítios arqueológicos que são de responsabilidade da União e que o caso deve ser julgado pela Justiça Federal. A gente vai ter que aguardar se vai haver denúncia na Justiça Federal, quem será denunciado na Justiça Federal. Existiam 2 justiças apurando os mesmos fatos. O que o STJ decidiu é qual delas que vai efetivamente continuar apurando isso, para que não haja uma duplicidade de investigações. A decisão transfere o caso para a 9ª Vara Federal de Belo Horizonte, onde não existe processo, já que o Ministério Público Federal ainda não apresentou denúncia. O Ministério Público de Minas Gerais vai recorrer para que o julgamento aconteça na Justiça do Estado. A comunidade de Brumadinho quer ter o direito de julgar a Vale. Então nós esperamos sim que esse recurso do Ministério Público Estadual seja provido pelas instâncias superiores. A Vale e a Tuvisud não se pronunciaram. O Ministério Público Federal declarou que aguarda o inquérito da Polícia Federal para apresentar denúncia. A PF afirmou que vai encaminhar o relatório à Justiça Federal no começo do mês que vem. O desmatamento na Amazônia registrou o pior índice no mês de setembro em 10 anos. Segundo o Instituto Amazon, a floresta perdeu mais de 1.200 quilômetros quadrados, quase 40% disso no Pará. Foi o 6º mês seguido com o pior índice em uma década. Mais de 160 pessoas morreram na Índia e no Nepal em consequência de enchentes e deslizamentos de terra. O número de mortos deve subir porque ainda há dezenas de moradores desaparecidos e há alertas de chuva forte na região para os próximos dias. A Anne Lotterman, de volta das férias, conta pra gente como fica o tempo amanhã. Oi, Anne, boa noite. Oi, Ana Luísa, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Começo falando do calor. Amanhã vai esquentar, gente, em Teresina, Cuiabá, Macapá, Fortaleza e Aracaju. Mas na maioria das capitais as temperaturas ficam na casa dos 30 ou abaixo disso. Em Porto Alegre, por exemplo, 26 graus, 21 em Curitiba, Goiânia, máxima de 30 e 23 graus em Belo Horizonte, Vitória, Salvador, 27. No fim de semana, aí volta a esquentar em São Paulo, sábado 29 graus, no domingo chove e refresca. E no Rio, fim de semana com calor de 31 graus. Amanhã só 22. O tempo fica firme do Rio Grande do Sul, passando pelo Triângulo Mineiro até o sul de Mato Grosso e nessa área aqui do interior do Nordeste. Nas áreas em verde, chove e ela chega em forma de fortes temporais nessa área do norte do país e também do norte de Minas, sul do Piauí e uma grande área da Bahia. Estão nessa área Barreiras, na Bahia, Rorainópolis, em Roraima e Montes Claros, em Minas. Em Brasília, de abril até setembro, ou seja, em 6 meses, choveu 46 milímetros. Só nesse mês de outubro já choveu o dobro e amanhã
Tem mais. A chuva vai continuar em grande parte do Brasil. E nas áreas de Minas, onde já choveu muito nesses últimos dias, pode chover forte ainda até terça-feira. E aí, com o céu mais carregado, as temperaturas, no geral, não sobem muito. Ana Bonner, até amanhã. Obrigado, até amanhã, Anne. O governo federal divulgou oficialmente algumas informações sobre o programa que deve substituir o Bolsa Família, mas ainda procura formas de conseguir dinheiro. O Palácio do Planalto escalou o ministro da Cidadania, João Roma, na tentativa de acalmar o mercado financeiro e assegurar que os recursos do programa Auxílio Brasil não vão furar o teto de gastos. Segundo o ministro, o orçamento do programa substituto do Bolsa Família será reajustado em 20%. As parcelas pagas atualmente variam conforme o perfil de cada família. Podem ser de valores abaixo de R$100 até acima de R$500. João Roma disse que os pagamentos do auxílio começarão a ser feitos já no mês que vem e que, por decisão política, até dezembro do ano que vem, nenhuma família vai receber menos de R$400. O complemento das parcelas depende, no entanto, de espaço no orçamento. O ministro disse que o governo vai respeitar o teto de gastos, mas não respondeu de onde virá o dinheiro para isso. Não estamos aventando que o pagamento desses benefícios se dê através de créditos extraordinários. Estamos buscando dentro do governo todas as possibilidades para que o atendimento desses brasileiros necessitados sigam também de mãos dadas com a responsabilidade fiscal. A aposta do Palácio do Planalto para assegurar recursos para o Auxílio Brasil está na PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. A comissão especial responsável por analisar a proposta deveria votar hoje o relatório do deputado Hugo Mota, do Republicanos. Mas ainda sem um consenso sobre o texto final, a reunião foi remarcada para amanhã. A PEC dos precatórios pode abrir um espaço no orçamento de quase 50 bilhões de reais ao adiar o pagamento de dívidas do governo federal. O texto cria um limite para o pagamento de ações judiciais contra as quais não cabe mais recurso. O que passar do limite fica para os anos seguintes. Nesse mesmo texto, pode ser incluído um dispositivo autorizando o governo federal a gastar pelo menos 30 bilhões de reais até o fim do ano que vem, além do limite estabelecido pelo teto de gastos. Poderia vir daí parte do dinheiro para bancar o aumento do benefício. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo federal também estuda rever a própria regra fiscal, unificando a correção das despesas da União e do teto de gastos. Atualmente, as despesas atreladas ao salário mínimo são corrigidas pelo INPC fechado no fim do ano. E o teto é fixado pelo IPCA acumulado em 12 meses até junho. O relator da PEC dos precatórios, deputado Hugo Mota, afirmou que continua ajustando a proposta que vai apresentar para que o programa fique dentro do teto. Estamos em diálogo com a equipe do Ministério da Economia, também com as presidências, tanto da Câmara como do Senado, que têm uma preocupação muito grande para que esse teto não seja obedecido e possamos, com isso, encontrar essa saída. A Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda à Constituição que amplia a influência política no Conselho Nacional do Ministério Público. O relator da proposta, deputado Paulo Magalhães, do PSD, chegou ao plenário com uma nova versão do texto na tentativa de conseguir os votos necessários para a aprovação. A nova proposta manteve o poder do Congresso de indicar o corregedor do CNMP, um dos pontos que enfrentam maior resistência do Ministério Público. Mas, em busca de consenso, estabeleceu que a nomeação sai de uma lista de 5 nomes escolhidos pelos procuradores gerais de justiça dos estados. Mas foi só. Outros pontos criticados por promotores e procuradores permaneceram, como que aumenta o número de integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público de 14 para 17 e os nomes indicados pelo Congresso de 2 para 5. O relator ainda mexeu em outra parte do texto que, segundo procuradores, amplia a possibilidade de o Conselho anular atos de integrantes do MP, inclusive ligados a investigações. Antes, isso era restrito a atos administrativos. Antes da votação, a Associação Nacional de Membros do Ministério Público, a CONAMP, entregou uma carta aos deputados e voltou a pedir a rejeição da PEC. A CONAMP reforçou que as mudanças em discussão na Câmara ferem a independência e a autonomia dos membros do Ministério Público brasileiro.
Apesar da resistência do Ministério Público à proposta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou o texto em votação depois de 3 adiamentos. Um grupo de deputados ainda tentou tirar a PEC da pauta sem sucesso. O relator defendeu a nova proposta. Estamos certos de que a aprovação desta proposta, nos termos do substitutivo, trará efeitos benéficos para o funcionamento das instituições e num plano mais amplo da República do Brasil. Mas não foi esse o entendimento de quem é contra a PEC. Nós não vamos ter um Ministério Público melhor, mais atuante, com mais força ou que encoraje a atuação, limitando a sua atuação. Nós não vamos ter um maior combate da corrupção, indo contrário e fazendo o oposto do que prega a instituição que é responsável por investigar, por denunciar também a corrupção. Apesar da pressão de Arthur Lira para aprovar a matéria, o plenário rejeitou essa nova versão da PEC. Como o texto iria mudar a Constituição, precisava de pelo menos 308 votos, mas recebeu 297 votos favoráveis. 182 deputados votaram contra. Logo após a derrota, Arthur Lira chegou a anunciar que votaria o texto original da PEC, mas acabou encerrando a sessão. O brasileiro Caio Souza se classificou para 2 finais no Mundial de Ginástica Artística. Ele vai disputar as decisões do individual geral e das barras paralelas. Já o Arthur Nori, atual campeão mundial na barra fixa, não se classificou para a final do aparelho. A FIFA anunciou que o próximo Mundial de Clubes vai ser disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O representante da América do Sul vai ser brasileiro, ou o Flamengo ou o Palmeiras, que estão na final da Libertadores. Você vai ver a seguir, depois de 9 meses, metade da população brasileira completa a vacinação contra a Covid. Metade da população brasileira completou o esquema vacinal. O César Menezes tem os números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Oi, César, boa noite. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, boa noite a todos. Os brasileiros mostram que querem se vacinar. Até agora, mais de 152 milhões receberam a primeira dose, 71,47% da população. 107 milhões estão completamente vacinados e com isso passamos de 50%, exatamente 50,35%. E pouco mais de 5 milhões tomaram a dose de reforço, 2,49%. Os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Em 24 horas, mais de 400 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Mais de 1.200.000 receberam a segunda ou a dose única e mais de 360 mil tomaram a dose de reforço. No total, pouco mais de 2 milhões de pessoas foram vacinadas hoje. Hoje faz 500 dias que o consórcio de veículos de imprensa informa os números da pandemia. Vamos a eles. De ontem para hoje, o Brasil registrou 401 casos. Com isso, o total de mortes. E com isso, o total de mortes para a doença, 604.303. O número de novos casos em 24 horas é de 15.729. O total é de 21.680.272. A média de casos por dia está em 11.993, uma redução de 22% em 2 semanas. A média de mortes é de 380 por dia. Dá aqui uma redução de 13%, mas que significa estabilidade. O Acre aparece em cinza no mapa porque não informou dados hoje. 7 estados estão em alta, 10 e o Distrito Federal em estabilidade e 8 em queda. Em g1.com.br/coronavírus você confere os detalhes do seu estado. Bonner, Ana Luísa. Obrigado, César Menezes, ao vivo de São Paulo. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, horário de Brasília, estreia no Globoplay a 2ª temporada de Verdades Secretas, que vai estar disponível mesmo para quem não é assinante. Aqui na Globo, depois de Império, tem as semifinais da Copa do Brasil, o Segue o Jogo e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.
galera, bem-vindo ao canal Fernando Play 96, mais o motovlog aqui pra vocês. Estou aqui na Avenida Augusto Franco, aqui no bairro Siqueira Campo, antiga Avenida Rio de Janeiro. Vamos embora, pegar descendo e voltando em contramão. Vamos nessa. 1º de setembro hoje. Olha as motocas novas aí, 2022. Embora. Vou trocar minha Fan por uma 2022. A minha já tá velhinha, 2013, 2014, 6, 7 anos. Vai fazer 8 anos já essa motoca aqui. Só na minha mão já tem uns 3 anos ou 4. Não é doido. Não tava querendo trocar não, por causa que o licenciamento dessa daqui já tá quase em R$200. Eu vou pegar uma moto nova, vou pagar um licenciamento de mais de R$500. Uma moto do ano. Por isso que eu tô meio cabreiro pra pegar a moto. Pegar a rotatória aqui. Ó, filha da puta. Parou. Tem que esperar fechar lá agora. Tem que ter paciência aqui, se não tiver, tem que esperar o sinal lá embaixo fechar. E fechou, hein? Aí agora dá pra ir, ó. O sinal fechou. Esse aqui na Avenida Gonçalo Hollenberg Leite. Sequência Francisco Porto. Caramba, esses caras que limpam vidro fica tudo na frente. Vem na moto vindo e eles ficam no meio. Só tá quente, hein? Menino do céu. Caixa d'água Forte Leve 1000 litros, apenas R$369,90. Sobe, depois vou jogar na mecânica, mas bom, vamos embora. Eu sou
gostam de gasolina. Tome mais gasolina. Essas motocas gostam de gasolina. Tome mais gasolina. Ixi, já tô com o estômago vazio, não tomei café de manhã. Tô no jejum. E ainda fui tomar um remédio. Aí arrebenta tudo. Eita caramba, será que eu já peguei multa nesse sinal aqui? Um dia desse eu avancei ali, eu tô vendo que tem um pardal ali, hein? Ah, poxa. Tomara que eu não tenha pego não. Estão falando pra geral, porque eu vivo assim. Isso que eu tô preocupado. Então, um jeito tem que pagar meu boleto. Não te incomoda, então desliga o celular. Nós podemos ser eles, mas nós sabemos luxar. Se não gostar de mim, do meu jeito debochado, sinto não. Olha como eu tô preocupado. Essa aqui já é Francisco Porto, bairro Suíça. 13 de julho, mais na frente. Nessas mediações aqui já é 13 de julho, que é Suíça ainda. 13 de julho, jardim. Parou. E eu fico observando o carro que vem atrás, porque essas porra vem no celular, tem que passar por cima. Pam. Le Petit. Le petit pala, le café com chocolate. Eita, trabalho do cara, o cara anda com a escada nas costas de moto. Eu faço isso nada. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Abriu, vamos embora. Beira-mar agora, e aqui já no bairro Jardins. Beira-mar, Avenida dos... Eita caramba, dos ricos. Só mora barão. Assim, ó, segura assim. Político, corrupto.
fica aqui na frente. Pega a Avenida Delmiro Gouveia. Uma rotatória zona aí, velho. Sobe e desce, depois joga na minha cara e faz mal. Sobe e desce. Simbora. Oi. Olha o caju aí. Aracaju, foi que dia? Essa semana eu assisti um vídeo, o cara disse que Aracaju não devia se chamar de Aracaju, por causa que é Ará de arara. E o caju. Como tipo disse que Aracaju tem muita arara, eu nunca vejo arara mesmo. Caju tem, muito caju tem, mas tipo, aí o cara dizia, como Aracaju tem muito caranguejo, é a cidade do caranguejo, praticamente o ponto turístico, né, daqui, os caranguejos e muita aquela fruta mangaba. Aí o cara disse que Aracaju devia ser Carangaba, o nome o nome de Aracaju devia ser Carangaba, por caranguejo e a fruta. Tá ligado? Mangaba, né? É botar faz sentido, Carangaba, por causa das mangaba. Tem muita mangaba mesmo, mas na região dali da Nossa Senhora, não, Tapuranga da Ajuda, tem muita mangaba. Aqui dentro não tem não, aqui é mais cajueiro mesmo. O rapaz do canal Infinity Tour, ele sai viajando pelas cidades, né, fazendo a propaganda da viação de turismo que ele tem, viagens de turismo. Aí ele sai mostrando o que cada cidade tem de bom, né? Tipo Aracaju, aí mostra as praias, bares, restaurantes, caranguejos, essas coisas, os pontos turísticos de Aracaju e outras cidades. Ele mostra que é pra pessoa comprar o pacote de viagem com ele, né? Do canal Infinity Tour. E o único canal que deu muita visualização no canal dele foi esse, fazendo os pontos turísticos de Aracaju. Caramba, Aracaju é assim bem visualizado na internet. Porque meu canal não sobe, eu vou ter que estar mudando os títulos aí dos vídeos. Nem me liguei. Aracaju dava tanto ibope assim. Vou começar a mudar o título dos nossos vídeos aí. Mostra, sei lá. Sou ruim para colocar título, até em correria do dia a dia, por causa que eu tô trabalhando, tô mostrando o dia a dia aí, mostrando o meu trajeto, por isso que eu coloco correria do dia a dia. Então é isso, galera, estamos chegando no nosso trajeto final, entramos aqui na Avenida Professor José Freitas de Andrade e já vamos embora. Vamos que vamos, deixa o like, se inscreva, compartilha aí pra geral, beleza? Já chegamos aqui no bairro Coroa do Meio. Deixa o like, tamo junto e é nóis. Comenta aqui sua cidade, que a gente vai saber de onde vocês nos acompanham. Valeu, tamo junto, é nóis, tchau, tchau.